Muito bem, começa mais uma edição do Polaris. Para você que está entrando agora, Polaris é o podcast do Clube de Desbravadores Estrela do Norte, que fica na Associação Norte Catarinense, no norte do estado de Santa Catarina, na cidade de Joinville, para todo o Brasil. Estamos fazendo uma temporada, uma série de estudos sobre o estudo Joia da Eternidade, que é um estudo dedicado a crianças de 10 a 12 anos. E está sendo maravilhoso. O meu nome é Felipe e eu sou o diretor do Clube de Desbravadores de Estrela do Norte e quero dizer para você que se eu estivesse em Jerusalém, eu gostaria de flutuar sobre o Mar Morto. O meu nome é Henrique, eu sou o diretor associado do Clube Estrela do Norte e se eu morasse em Jerusalém eu ia fugir de lá, porque é o lugarzinho para ter guerra, o lugar que nunca ficou em paz. Então, eu não queria morar, na verdade, em Jerusalém. Meu nome é Leilane, eu sou tesoureira do Clube Estrela do Norte e se fosse para visitar Jerusalém eu gostaria de conhecer onde foi o Templo de Salomão. Eu sou o Filipinho, já que temos o Felipe aqui, e eu nunca fui a Jerusalém, mas às vezes eu me sinto morando lá, tanta gente reclamando, parece que eu vivo no Muro das Lamentações. Às vezes é insuportável. E é isso aí. Na semana passada, nós acompanhamos o Mike e o Mickey na ida deles para Jerusalém, para Cisjordânia, na verdade, né? Eu nem lembrava o nome do cachorro. É o Mike e o Mickey. Agora eu não lembro qual dos dois é quem. É o cachorro. Vamos deixar assim. E eles foram para Cisjordânia, então eles botaram bastante gasolina na Kombi, botaram lá, arrumaram as suas malas e foram para a cidade de Cisjordânia. E de Cisjordânia eles partiram para onde? Para Jerusalém, para conhecer a Pedra de Três Cores. É por isso que a gente começou falando sobre Jerusalém. Existe uma situação engraçada sobre Jerusalém, que existe uma lei que todas as colunas da cidade, como vocês viram no estudo, tem que ser coberta por pedras, para que elas durem para sempre, né? Vamos dizer assim. E para não perder o aspecto histórico, né, da cidade. Isso, para que seja preservado, para que não, por exemplo, vai lá e passa um cimento em cima, um reboco, alguma coisa. Cada um faz uma cor, aí fica Então eles tentam manter o mais natural possível para guardar esse patrimônio histórico. Jerusalém também foi palco, aquela região também foi palco de muitas coisas maravilhosas da Bíblia. A gente estudou na semana passada que a Bíblia é um mapa, né? E que existem três formas de utilizar o mapa. Você pode usar o mapa contemplativo, então eu posso olhar para um mapa e só ficar viajando, nossa, que mapa bonito, e não fazer nada com esse mapa. Eu posso pegar um mapa também e traçar a minha rota. Eu olho o mapa e falo, não, eu quero chegar aqui e eu vou da forma como eu quiser. E se vocês lembram bem, qual que foi o exemplo que a gente deu no podcast passado, que foi o seguinte, eu posso pegar a Bíblia e usar ela da forma como eu quiser. Isso é certo ou errado? Errado! É errado, né? É errado, agora é errado. Eu nem respondi. E existe a terceira forma de usar o mapa, que é a conclusão que nós chegamos, se eu me lembro bem, a conclusão de que nós chegamos, de que a Bíblia, ela, na verdade, é um mapa, mas um mapa do tesouro. Um mapa que ele, além de ser contemplativo, ele é um mapa que te indica a direção, que te indica o caminho, certo? E nesse mapa, que é a Bíblia, existem muitas histórias, a gente viu que é um mapa que fala do passado, um mapa que fala do presente e um mapa que fala do futuro, é um mapa da história da humanidade. E a história da humanidade passa pela cidade de Jerusalém. Muitas coisas aconteceram na cidade de Jerusalém. Muita coisa ruim também. E muita coisa ruim. Tem aqui, ó, só para vocês terem uma noção aqui, ó, de acordo com a Wikipédia, que é muito confiável, né? A gente pode confiar na Wikipédia. A gente editou antes de fazer esse podcast. Ao longo da sua história, Jerusalém ela foi destruída pelo menos 2 vezes. Ela foi sitiada 23 vezes, atacada 52 vezes
e capturada outras 44 vezes, gente. Vocês já imaginaram morar numa cidade desse jeito? Por isso que eu não queria morar lá, viu? Agora, curiosidade, isso aí já vem desde a época de Abraão, quando Sim. Abraão, Deus dá uma promessa para Abraão, né, que ele teria um filho e que seria pai de muita, que a descendência dele seria como se fossem as estrelas, e Abraão era para Sara ter um filho, só que Sara não podia ter filhos. E aí eles não confiaram por um momento na promessa de Deus. Abraão teve um filho com a concubina dele, e aí nasceu... Alguém lembra o nome do outro filho de Abraão? Responde pra gente aí, você. Ismael. Abraão teve Ismael, e aí foi lançada uma profecia, né? Que esses dois povos ficariam em guerras constantes, e essas duas famílias brigam até hoje, por esse pedaço de terra. Então fica aí o recado. Se Deus tem um plano, um projeto na sua vida, pelo amor dele, não se afaste desse projeto, porque existirão consequências. Mas voltando aqui para o assunto, existe uma parte de Jerusalém que me chama a atenção, que é que Jesus Cristo, quando ele chega e ele olha para Jerusalém, então imagine a seguinte cena, né? Jesus Cristo está caminhando, e daí tem um morro bem grande, e daí lá embaixo na planície você vê uma cidade. Então essa foi mais ou menos a cena que aconteceu com Jesus. E a Bíblia fala que Jesus, ao olhar para Jerusalém, o que ele faz? Ele chora de tristeza, porque Jesus Cristo foi quem desenhou esse mapa. Então ele sabia do futuro de Jerusalém, ele sabia de todas essas guerras que Jerusalém ia passar, de toda essa dificuldade. Então Jesus tem compaixão. Aí eu fico perguntando, será que o Mike e o Mickey, o que será que eles sentiram quando eles chegaram em Jerusalém lá de Kombi e viram lá a mesma visão de Jesus? Será que eles lembraram dessa passagem de que Jesus chorou e viram a cidade lá de cima do Planalto? Eu não sei, fica aí o meu pensamento. O que será que eu iria pensar ao ver Jerusalém de cima chegando na cidade? Mas o que eu quero falar para você hoje é algo muito mais importante até que a própria existência da cidade física Jerusalém. Nós queremos falar hoje sobre o autor do mapa. Porque no estudo passado, no podcast passado, nós tivemos uma conversa bem bacana sobre o mapa. Sim. Hoje nós vamos estudar, nós vamos conversar sobre o autor do mapa. Sobre a natureza do autor do mapa, sobre a natureza divina. Eu já dei um spoiler aqui no começo, falando que quando Jesus olhou para Jerusalém, o que ele fez? Chorou. Ele chorou. Então quer dizer, alguém que chora é alguém com sentimento ou alguém sem sentimento? Muito sentimento. Vocês acham que Deus se importa com a vida de vocês? Bastante. Por que, Filipinho, você acha que Deus se importa com a sua vida? A partir do momento que a gente para pensar, para tentar pensar na dimensão de Deus e ver que Ele mandou o seu Filho para vir nessa terra morrer por cada um de nós, eu não consigo nem pôr em palavras o que é isso. Esse verso, você está falando um verso, né? Você está parafraseando um verso. Fala o verso aí pra gente. Que verso é esse que você está falando? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. A Bíblia fala que Deus é Amor. A gente viu no podcast passado que sem livre-arbítrio não pode existir amor. Então a própria existência de Deus demanda livre-arbítrio. Porque Deus é amor e Ele quer que os seus filhos o amem. Em Salmos 41 também a gente tem escrito assim, né? Esperei com paciência pela ajuda de Deus, o Senhor. Ele me escutou e ouviu o meu pedido de socorro. Então, assim, Deus está sempre disposto a ouvir a gente e Ele sente tristeza, Ele sente alegria, Ele tem vários sentimentos, né, com relação a nós. Principalmente o amor, né? Que eu acho que é o que cobre todas as coisas. A Bíblia fala que Deus sabe todos os fios de cabelo da nossa cabeça, né? Eu tô ficando gordo e careca. Nossa. E aí eu tô só... Vocês ouviram nossa da esposa? E aí eu tô só pensando assim, meu Deus, você tá vendo esses cabelos que estão saindo? Me ajuda! Deus sabe tudo. Segura. Tá ficando cada vez mais fácil de contar os cabelos da tua cabeça. Segura esse pneuzinho aqui. Deus, Ele se importa conosco. Ele se importa com você. Jesus te ama. Ele te ama tanto que Ele pagou o maior preço. Agora a gente está falando aqui, nessa nossa conversa, a gente já falou de Deus, que amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho.
nós falamos também sobre, no podcast passado, né, quando a gente conversou sobre o mapa que é a Bíblia, a gente falou o quê? Que o Espírito Santo inspirou os autores da Bíblia a escreverem. Então, assim, a gente conversou sobre Deus Pai, a gente conversou sobre Jesus Cristo, Deus Filho, e a gente conversou sobre o Espírito Santo. Então, quer dizer que existem 3 deuses? É tipo um combo, 3 em 1, né? ou existe um que é dividido em 3? Eu gosto de pensar numa trança. Acho que todo mundo já viu uma trança. Uma trança são 3 cordas, geralmente. E elas estão tão unidas que elas viram uma coisa só. Que é a mesma trança quando você olha. Você olha e se elas não Ela forem é feita de por cores... partes diferentes, né? Sim, e se elas não forem de cores diferentes, você nem consegue identificar qual parte é de qual corda. Porque elas estão tão unidas, mas tão unidas que elas meio que se completam. O que será que a Bíblia tem para dizer a respeito disso? Será que a Bíblia fala que existem 3 deuses? Será que a Bíblia fala que existem 3 deuses? Ou será que a Bíblia fala que existe um Deus que é dividido em 3 partes? Ou será que a Bíblia fala que existe um Deus e esse um Deus é formado por 3 pessoas diferentes? A Trindade é um assunto difícil de entender, eu não vou mentir para vocês. Eu tive dificuldade de entender esse assunto. Até por essa palavra não estar nas Até- escrituras. né? boa. É Trindade, não é Tridente, tá? E nem Trident também. Trindade. Essa palavra não tem nas escrituras. Explica aí, Felipe, o que é Trindade. Vai. Trindade. Vamos deixar um mapa responder. Henrique, por favor, lê 1 João 5, do 7 ao 8. Enquanto o Henrique abre para ler ali 1 João 5, do 7 ao 8, eu gostei, assim, o que me ajudou quando eu era criança, existem várias analogias, né? Analogia do ovo, analogia da maçã. A Leilane até comentou dessa analogia antes da gente começar, que, por exemplo, você pode enxergar, né, a maçã, ela tem o quê? 3 partes, tem a casca, tem a carne da fruta e tem as sementes, mas elas fazem parte da mesma fruta. Da mesma fruta. Tem o ovo também, que é a mesma analogia. Você tem a casca, tem a clara e tem a gema. E se mexer tudo, nossa E, senhora. e é um ovo só, E essa analogia, vocês vão ver que não é a analogia mais perfeita, mas ela vai servir para introduzir você no entendimento do que é a Trindade. Porque é o seguinte, na verdade, eu já vou dar um spoiler para você. A gente só vai entender a existência de Deus quando a gente passar a eternidade estudando. Então não adianta você com a sua cabeça agora humana tentar entender que existem coisas que não se explicam. Não, se a fórmula de Bhaskara já dá um trabalho ali no ensino médio, você imagina a Trindade, né? E o pessoal que está estudando, né, dessa idade, nem chegou lá ainda. Vocês nem sabem o que é fórmula de Bhaskara ainda, E cara. até é difícil, porque se você divide 1 por 3, dá 0,333 infinito. E eu não sei você, eu nunca vi meia pessoa, eu conheço uma pessoa inteira. Sim. Então é difícil pra nossa mente conseguir Deus, imaginar 0,333 Deus, tipo, não fecha, como, né? Eles são todos Deus, né? Eles são É o mesmo Deus. É o mesmo Deus. É um Deus, 3 pessoas diferentes. 3 funções. Eu gosto de pensar em função, sabe? Nessa questão aí. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Cada um tem a sua função na redenção. Na minha opinião, é mais fácil de entender, eu acho. E ao mesmo tempo, eles são uma coisa só. Eles coexistem todos. Eles têm o mesmo propósito, né? Que é a salvação do ser humano. O mesmo propósito, a mesma natureza, 3 pessoas diferentes. Lê lá, Henrique. 1 João 5, 6, né? 1 João 7. 5, do 7 ao 8. 7 ou 8, tá. Porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses 3 são um. E 3 são os que testificam na terra: o Espírito e a água e o sangue. E estes 3 concordam num. Essa ali ele fala, né? Existem 3 nos céus que testificam, né? Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Esse termo, a palavra, é por causa da tradução que a gente está usando aqui para ler. No original, ali é usado o verbo, que é o mesmo palavra. Se você abrir a sua Bíblia agora, em 1 João, no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 1, vai existir o versículo que diz assim, ó: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Então, ela está falando de quem? Jesus. Está falando de Jesus. Então, ali quando o Henrique leu essa versão,
a gente poderia, sem perda de sentido, ler que existem 3 no céu: Deus Pai, Jesus Cristo e o Espírito Santo. E na Bíblia você vai encontrar várias passagens onde esses três eles realizam coisas diferentes. Por exemplo, quando Jesus é batizado, o que acontece quando Jesus é batizado? O Espírito Santo se manifesta. Em forma de quê? E a voz do próprio Deus também fala: esse é o meu filho em quem me comprazo, né? Então os 3 estavam ali, né? Então naquele momento do batismo de Jesus, tu tem a manifestação dos 3 simultaneamente. E um outro momento que os 3 estiveram juntos foi no dia na criação, né, de forma geral, do planeta Terra e em todos os dias da criação. É isso aí. Aquela pausa dramática. Não, é que eu tava tentando lembrar tem um verso ali que meio que você lê e consegue entender o porquê que os 3 estavam lá. Isso se chama dever de casa. Você que tá ouvindo isso vai ler, Isso mesmo. e quando postar lá no Ver, Instagram isso da gente, @dvb.estrela do norte, você vai marcar a gente lá no seu history e a gente vai repostar. Existe, por exemplo, a parte ali na criação, quando Moisés escreve, né? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Isso, exatamente isso. Deus falando no Plural, plural, né? né? Nós façamos o homem. Né? Não faz sentido se fosse um só, ele falar... Eu faria, façamos. eu faço. Tem outra parte também, lá na Torre de Babel, quando ele vê que o ser humano está querendo construir uma torre e essa torre chegar até o céu. O que ele fala? Desçamos e confundamos. Então ele também, Deus se refere a ele na terceira pessoa, No plural, né? Nós desçamos, né? Eu, o Espírito Santo e Jesus Cristo. Aí é a primeira do plural. A terceira do plural é Eles, É a né? terceira, não, é a primeira do plural. Tá certo, tá certo. A primeira do Não plural vamos aí. confundir as porque, crianças. né? É, A gente tá falando pro lado de Deus, não é do português. É, o isso aí português mesmo. já foi muito tempo já que saí da escola, gente. Desculpa aí. E Jesus Cristo fala várias vezes, né, que quando ele promete, por exemplo, que ele morreria, ressuscitaria e subiria ao céu, ele fala: eu vou, mas eu vou deixar com vocês o quê? Um consolador. Quem é o consolador? É o Espírito Santo. E daí em outro momento Jesus fala: ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus, ele está lá em carne e osso, e ele é 100% homem, mas também 100% Deus. Isso é outro mistério que a gente não consegue explicar. Uma forma que eu gosto de visualizar isso aí é mais ou menos assim. Imagina que você ganhou uma Ferrari agora no podcast. A primeira pessoa que comentar nos comentários do YouTube aí vai ganhar uma Ferrari. Se chama metáfora. Por que eu tô falando isso? Porque eu sei que os comentários estão bloqueados. Estão desativados, Então ninguém ninguém vai ganhar. Mas vamos supor aí, se você ganhasse uma Ferrari e você tem essa Ferrari. E você bota essa Ferrari lá na sua garagem e você escolhe ir a pé para a escola. Assim, você tem a Ferrari, você pode usar a Ferrari, ela tem gasolina. Imagina que você tem carteira, mas você escolhe não usar. Então isso seria Deus sendo humano. Todo-poderoso, mas ao mesmo tempo sendo homem. Para passar pelas mesmas... Agora vê se isso não é coisa de quem ama muito. Sim. É o maior símbolo de empatia de todos. Você sabe o que é empatia? Pim! Definição. Empatia. A capacidade de se colocar no lugar de outra pessoa. Vê se isso não é o maior símbolo de empatia de todos os tempos. Se colocar no lugar do ser humano para passar por todas as tentações que o ser humano passou para resgatar o homem do pecado. A empatia, geralmente, que a gente fala é num sentido figurado. Porque eu não tenho como me colocar no lugar de outra pessoa, literal. Isso. Só que a empatia de Cristo, ela foi completamente não... Qual é a palavra que eu tô usando? Empatia? Não, empática. foi completamente literal. Ah, tá. A empatia de Cristo foi completamente literal. Porque ele Ele realmente literalmente fez aquilo, né? se colocou no meu lugar e morreu por mim para me salvar. Então, o que a gente traduz como empatia seria só só um um sentimento, esboço, exatamente, da empatia real que já foi demonstrada. É isso aí. Muito bem, Filipinho. Isso é a maior verdade de todas. Essa é a verdadeira empatia. Essa foi a empatia literal. Jesus Cristo se colocou no nosso lugar. E é sobre isso que essa lição fala. Nós estamos estudando a natureza de Deus. A natureza de Deus. Tentando entender com a nossa cabeça limitada quem é Deus, o Espírito Santo, Pai, Jesus Cristo e o seu amor infinito por nós. Hoje nós temos aqui, deixei para o finalzinho para colocar a cereja no bolo, nós temos um convidado muito especial. É o nosso pastor distrital, pastor Maurício.
Pastor Maurício, a gente já conversou bastante aqui, você nos ouviu falando sobre a Trindade, tentando explicar para as crianças aqui, com as nossas palavras, um pouquinho desse assunto. Agora, a gente gostaria de escutar, da mesma forma que já foi dito aqui, algumas definições científicas de palavras, correções de plural e tudo, a gente vai levar essa conversa agora para o nível teológico. Pastor, o que é, afinal, essa questão da Trindade? Como é que o senhor enxerga isso? Como é que isso é passado na faculdade, por exemplo? Então, assim... Oi, galerinha, beleza? Tudo tranquilo? É nóis, né? Rapaz, nesse estudo aqui tem uma pedra furada, foi feito lá em Urubici, né, cara? A gente dá um pulo lá também. Então, é o seguinte, assim... Com relação à divindade, eu particularmente não curto muito a expressão Trindade. Eu, particularmente. Eu gosto da expressão divindade. A divindade se manifesta dessa maneira ou daquela maneira e tal. Quando a gente usa Trindade, nós estamos limitando algo daquilo que nós conhecemos. Porque Deus se manifesta em três, então a gente chegou à conclusão que é a Trindade de Deus. Não, é a divindade. Daquilo que eu conheço da divindade, ele se manifesta em três. Então, assim, nessa questão de divindade, é o que a gente conhece de Deus, né? Então, não é um aparelho, tipo um aparelho de som. Antigamente tinha o tal de aparelho 3 em 1. Era um aparelho só, mas você não conseguia tocar o toca-disco, o toca-fita e o CD player ao mesmo tempo. Tem que ser cada um separado. Então, alguns têm o pensamento seguinte, não, Deus, num momento se manifestou como Jesus. Num outro momento se manifestou como o Espírito Santo. Num outro momento, não. A divindade, ela se manifesta junto. São três pessoas. Eu ia falar entidade, mas entidade não é. São três pessoas. O Pai é uma pessoa, o Filho é uma pessoa e o Espírito Santo é uma pessoa. Agora é o seguinte, essa nomenclatura Pai, Filho, é para que a gente pudesse entender que são distintos. Esse é um ponto. Não é que um criou o outro, um gerou o outro. Não é. E também não quer dizer que são três deuses diferentes, né? Não. Mas aí que está o detalhe. A divindade é a junção de três pessoas. Então, assim, por exemplo, você vai lá, a primeira palavra bíblica para divindade é Elohim. E essa expressão, no final, tem a ver com um composto. Então, por exemplo, o seu rosto tem quantas faces? 2 faces. A de dentro e a de fora. Então, assim, nós falamos que o rosto, ele é uma unidade composta. O rosto é unidade composta. Peraí que eu fiquei confuso agora. Não é a direita e a esquerda, a direita e a esquerda. Duas faces, do bem e do mal, como é que é isso? Não sei. Isso, Henrique, mostra como é difícil para a gente falar de Deus. Colocar em palavras isso, né? Certo? Por quê? Porque o nosso conhecimento ele é extenso como um oceano e profundo como um pires, né? Então, assim, ele vai longe, mas não vai muito profundo, né? Então é difícil. Então, assim, resumindo assim, galerinha, presta atenção assim, ó. Existe Deus na expressão Pai, a divindade na expressão Pai, na expressão Filho, na expressão Espírito Santo. Ele toma essas expressões por uma questão funcional. Como é que a gente iria entender o plano da salvação se ele não tivesse destrinchado dessa maneira? Certo? Então ele teve que colocar em linguagem humana para a gente poder entender. Então, lá a primeira palavrinha falou assim, ó. Bereshit bara Elohim. Elohim é a expressão para Deus. Para Deus. Uma unidade. Qual que é o beatbox aí? Repete de novo. Bereshit, que é no princípio, né? Bereshit bara, que essa expressão bara só é usada para Deus. Na Bíblia, toda vez que você vai encontrar essa palavra bara, só é aplicada a Deus. Por quê? Porque ele é o único que consegue criar do nada. Realmente trazer a existência. Nós conseguimos transformar. O camarada pode pegar um monte de plástico e transformar em qualquer coisa. Certo? O camarada pode pegar o petróleo e transformar em outras coisas. Mas Deus não. Deus ele cria do nada. Então essa expressão bara é só aplicada para Deus. Então Bereshit, no princípio, bara Elohim. Criou Elohim. Então a primeira palavra para Deus é Elohim. Que significa, então, o Criador ali. E nesse sentido, essa expressão Him é composta. Depois, na hora de criar o homem, Deus também fala, criemos, ele usa na terceira... Façamos, né? Façamos o homem na primeira pessoa do plural, nós, certo? Então, no mínimo 2 pessoas ali.
estavam falando, façam a nossa imagem. Então são seres distintos, mas com a mesma vontade, com unidade. Propósito. Por isso que Jesus, quando orou lá em João 17, ele fala assim: Pai, que eles sejam um como nós somos um. Então não é um no sentido de nós somos um, não. É um no sentido de unidade. É igual o casamento. Por isso deixar o pai e mãe e se une a sua mulher e os dois se tornam uma só carne. Mas não são dois corpos distintos? Então são exemplos do que a gente poderia trabalhar. Então a divindade é assim. Ela se manifesta dessa maneira. E a gente conhece a divindade manifesta em 3 pessoas, que aí se usa o termo trindade, que eu particularmente não curto muito. Gosto de usar o termo. Mas também não tem problema, né? Não tem problema. Não tem problema. Só que tem uns anti-trinitarianos, negócio assim, então a gente já, assim, tu evita. Aí já aprofunda demais o negócio. Tu evita a oposição, querido. Que Valeu. aula, hein? Uma salva de palmas. Cadê? Obrigada, pastor. Depois dessa eu não vou falar nada, cara. Vou Nem pôr eu, a minha só massa. um beijo aí. Eu espero do fundo do meu coração. Tem uma expressão em inglês que fala assim: from the bottom of my heart, que é tipo bem do fundo do meu coração. Vou falar melhor assim, ó. From the bottom of my heart. É porque o pastor falou em hebraico, aqui ele tá falando em inglês, e eu tô mal e mal arranhando meu português. No fundito difícil. do meu coraçãozito. Eu espero do fundo do meu coração, meu caro desbravador, que hoje tenha ficado um pouquinho mais claro para você sobre essa questão da divindade de Deus, da existência, saber que não são 3 deuses diferentes, mas que são 3 pessoas unidas em um propósito. E você vai ver várias vezes na Bíblia eles atuando de maneira junta. Eles atuam até hoje junto para salvar a sua vida. Jesus pagou o preço na cruz do Calvário e hoje o Espírito Santo tenta te convencer da sua condição de pecadorzinho. Aí você fala: mas eu só tenho 10 anos, o que eu sou de pecador? É sim, a gente sabe. Eu conheço esse teu coração ruim. Seu miserável. Eu conheço. E tu sabe também, né? Eu conheço esse teu coraçãozinho ruim. Cada um sabe do Eu seu, sei né? que você não presta, porque eu sei que eu não presto e que eu não prestava quando tinha a tua idade. Entendeu? Então, Mas tem solução, gente. Calma. Isso aí tá parecendo... Por onde tu passou, nós já passamos. mas eu tô aqui, a gente está aqui, o Polaris está aqui para te dizer que, primeiro, Jesus Cristo olha para você e da mesma forma como ele olhou para Jerusalém e chorou, eu não estou dizendo que ele olha para você e chora de tristeza e chora no sentido de, coitadinho dele. Não, ele chora, mas ele chora com amor por você, ele chora de compaixão, ele chora porque ele morreu por você e você é muito importante. Ele Resumindo, sabe ele o chora cabelo porque da ele sua te ama. cabeça. É isso aí. Então, essa foi a nossa conversa de hoje. E agora o Mick, o Mike e a Tiki, eles estão todos preparados. O Mick, pastor, é o cara. É esse aqui, ó. Não, o Mike Esse é é o o Mike, cara. esse é O o Mick. Mick é o cachorro. E a Tiki é a Kombi. Então agora eles entram dentro dessa Kombi, eles foram lá em Jerusalém, olharam as pedras de 3 cores, abasteceram o carro, botaram lá na marmita um pão sírio, um leite coalhado, um pernil de ovelha lá desfiado, e aí entraram dentro da Kombi E foram em busca e da ligaram pedra a Kombi. perdida. E foram em busca do quê? Da Pedra Perdida, A que Pedra é o nosso Perdida. próximo No episódio. próximo episódio. Esse é o Não próximo perca. Não sai ainda, calma, pelo amor de Deus. Você não pode sair daqui sem seguir a gente no nosso Instagram, @dbv.estrela do norte. Se você está ouvindo esse podcast pelo Spotify, manda para um amigo seu. Se você está ouvindo pelo YouTube, saiba que nós temos o podcast no Spotify. E compartilha com seus amigos. Em ambos os casos, é só pesquisar por nós aí como Desbravadores Estrela do Norte, que você vai acabar achando. Isso aí tá na internet, cara. Claro. Rapaz, Se você não falou tiver, antes. se tiver Vai ficar qualquer dúvida mais profunda, Eu teria não falado ouse menos. não ouse Não ousem perguntar. Fica A quieto. gente não tá aqui para responder ninguém.
Não, mentira, Vai lá pergunta, perguntar gente, pro teu pergunta. pai. pra tua Pergunta. mãe. Pergunta pro teu conselheiro, pro diretor associado. O pastor Maurício que tá aqui. O capelão, se não Isso resolverem, mesmo, capelão. aí chama a gente. Pastor, você viu a aula que o pastor deu aí, ó? Tá aí pra Fala com responder os tudo. olhos, os ouvidos, as orelhas também, que a gente boa, tá com a gente aí. Muito bem, gente. Era isso por Um abraço. hoje. Um abraço no seu coração. Fui!